Olá, pessoal. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho da tabela de processos do E-Social, tabela 1070. Bom, para que serve essa tabela, né? Nós sabemos que existem vários temas controversos da legislação, em termos de como os contribuintes interpretam os fatos geradores, como a Fazenda interpreta, e há muita disputa judicial, né, e às vezes administrativa. Então, para que haja uma clareza, uma transparência nessa comunicação do contribuinte com o fisco, das ações que ele possui, dos créditos tributários que estão suspensos, né? Seja porque está sendo discutida uma ação, por exemplo, para a inconstitucionalidade da contribuição sobre a receita bruta da agroindústria, ou do salário maternidade, ou do terço constitucional de férias, independente da situação que está sendo objeto do debate, essa tabela vai permitir que a empresa consiga dizer com clareza para a Receita Federal e para a fiscalização do trabalho, muitas vezes, porque, por exemplo, se ela não está cumprindo cota de pessoa com deficiência, mas ela tem uma liminar porque ela conseguiu, alegou que naquela região ela não tem gente suficiente para cumprir aquela cota, ou até o menor aprendiz, né? Então, todos os processos que a empresa está amparada por uma medida judicial para ter um entendimento diferente da Fazenda ou da área de fiscalização federal, ela vai poder dizer aqui com muita clareza, sem que isso gere nenhum tipo de impacto para ela, seja em CND, seja em recolher algo que não é devido naquele momento, porque está suspenso. Então, é muito importante ter o adequado entendimento dessa tabela para que a empresa possa fornecer as informações com precisão e se favorecer de algo que ela já está amparada na justiça, enfim, daquele cumprimento. Tá? Então, ela assim, não é uma tabela para você informar reclamatória trabalhista. Todos os meus processos trabalhistas têm que ir na tabela 1070? Não, nenhum processo trabalhista. Não é que esse é o objetivo. Agora, se eu discuto, por exemplo, uma verba que não tenha incidência de FGTS, ou de R-fonte, ou de contribuição previdenciária, eu informo esse processo aqui. Se, por exemplo, eu tenho contribuintes, produtores rurais, pessoas físicas, em que eu faço aquisição de produção rural, e eles têm uma liminar para não serem retidos, eu consigo também informar aqui, seja da autoria do próprio empregador que está informando, seja da autoria de alguém que comunica com ele, por exemplo, um sindicato de trabalhadores, um produtor rural, pessoa física, tá? Então, aqui, essa tabela vai funcionar para que o sistema não calcule de maneira incorreta aquilo que tem amparo judicial para que seja calculado diferente, tá bom? Então, vocês vão ver que a partir da versão 2.3, a versão atual, inclusive, ela traz uma chave, que é o código indicativo de suspensão do processo, que está na tabela 1070, ele passa a ser junto com o número do processo, porque dentro do mesmo processo eu posso ter matérias diferentes. Eu posso ter um processo que tem a matéria tributária e previdenciária junto, a previdenciária do INSS. Posso ter um processo que tenha diversos fatores e que aí me permite que eu cadastre ele de uma vez no E-Social, tá certo? Então, a chave é composta pelo código de indicativo de suspensão mais o número do processo, é a chave da tabela 1070. Então, vamos ver um pouquinho aqui no ambiente mais didático do portal web do E-Social. A gente vai cadastrar, são 4 tipos de processo: o administrativo, o judicial, o número de benefícios do INSS, quando é casos em que há a revisão de auxílio doença para auxílio acidente. Eu faço essa informação, então o funcionário saiu de auxílio doença e na perícia do INSS foi verificado que, na verdade, aquilo ali se trata de um auxílio acidente. Então, eu faço uma conversão para o número de benefícios do INSS se eu fizer um pedido de análise, por exemplo, da junta médica ou até do Conselho de Recursos da Previdência Social, em que eu vou me manifestar contra aquela decisão que eu não estou concordando, né? Então, eu tenho isso e eu tenho o processo FAP, que é quando eu entro junto à unidade da Previdência Social, né, atual da Secretaria de Previdência do Ministério da Economia, e eu entro discutindo o meu FAP lá em setembro, que eu não estou de acordo e tal, então eu coloco lá o número do processo do FAP. Então, são esses 4 tipos de processos.
coloca lá, ele faz uma validação do número, né, início da validade, indicativo de autoria, pode ser do próprio contribuinte, do próprio empregador que está informando, né, ou de uma outra entidade, empresa ou até empregado, tá, ou outro interveniente aqui, ok? Quando a aquisição de produção rural não é que no E-Social, é a mesma sistemática, mas ela acontece lá na FDRINF, talvez melhor explicando aqui, porque no início eu usei como exemplificação, vai ser exatamente a mesma sistemática, mas lá no evento R2055 da FDRINF, que nós vamos ver já já, aqui no E-Social eu trato apenas da relação de trabalho, como a gente já viu antes, né? O indicativo da matéria, eu tenho essas 8 indicativas e algum outro assunto, né, no 99, que por um acaso não está entre os principais temas discutidos, exclusivamente tributária ou tributária e FGTS, e aí eu tenho lá embaixo exclusivamente FGTS, aquela contribuição social rescisória, que muitas empresas alegaram inconstitucionalidade, inclusive houve uma decisão mais abrangente, inclusive agora com repercussão geral da inconstitucionalidade da contribuição social rescisória. Conversão de, vamos pela ordem, né? Autorização de trabalho de menor, dispensa ainda que parcial de contratação de PCD, dispensa ainda que parcial de contratação de aprendiz, processos relativos à segurança e saúde do trabalho, conversão de licença saúde em acidente de trabalho, exclusivo, que aí eu vou usar o número do benefício do INSS, né? Exclusivamente do FGTS, contribuição sindical e algum outro assunto qualquer aí que interfira na forma de interpretar os fatos que estão sendo trazidos para o social, tá? O indicativo de suspensão de exigibilidade, você tem que informar em que pé anda, né? Então, aquela certidão de objeto e pé que na justiça é informada, normalmente dizem que estágio está o processo, aí você vai informar se você tem uma liminar em mandado de segurança, se tem depósito judicial, depósito administrativo, se é antecipação de tutela, sem ser em mandado de segurança, se é liminar em medida cautelar, e por aí vai, né? E à medida que esse processo vai galgando as esferas, né, as instâncias, você vai atualizando. Então, é uma tabela em que você atualiza. Olha, saiu da primeira instância, foi para o tribunal, foi para o TRF. Então, acordo do TRF favorável ao contribuinte. Agora, foi recorrido, já está no STJ, tem um acórdão do STJ em recurso especial, até o STF, tá? Então, eu tenho essa visão. Eu tenho a contestação administrativa de FAP, eu tenho a decisão definitiva a favor do contribuinte, onde o processo foi extinto, mas eu mantenho aquele processo com 90, dizendo, olha, eu tenho uma decisão definitiva, eu nem vou tratar mais como suspensão do crédito, eu vou tratar como não mais incidência, mas eu mantenho meu processo aqui, demonstrando para o fisco o tempo inteiro que, olha, eu estou coberto, eu estou acobertado por uma decisão judicial, evitem iniciar uma fiscalização, porque vai ser custo para os dois lados desnecessariamente. Por isso é importante essa transparência aqui da tabela de processo. Vai economizar para o contribuinte e economiza também para a administração pública, principalmente a tributária. E assim, suspensão da exigibilidade, tem um caso aqui, por exemplo, que houve um processo de consulta. Eu fiz uma consulta sobre determinado tema, estou aguardando, eu tenho um processo que eu não posso ser fiscalizado naquele período, enquanto estou aguardando sobre aquela temática, eu informo o número do processo administrativo e informo 92, sem suspensão da exigibilidade. Mas eu tenho um efeito desse processo que é não poder ser fiscalizado sobre a temática objeto de consulta enquanto ela perdurar, tá? Então, atualmente, os processos de suspensão de exigibilidade, hoje, eles são controlados fora das declarações, né? Você tem os processos na empresa, não está na GFIP, não está na DIRF, você faz, muitas vezes, as compensações, a suspensão do crédito, tem dificuldade para a CND, porque, muitas vezes, o sistema não é sensibilizado com a decisão, né? Então, a partir do E-Social e a DCTF Web, isso tudo modifica. Por quê? Porque aquilo que entra na tabela de processos, o E-Social já vai calcular e vai levar para a DCTF também o crédito decorrente da suspensão. Então, ele calcula o débito e joga o valor do crédito suspenso, vinculado, suspensão por medida judicial, e vai aguardando. Quando você atualizar a tabela de processo, seja em seu favor definitivo, ou seja em favor da Fazenda, o sistema retira aquela suspensão ou aloca o crédito em definitivo, extinguindo a exigibilidade. Não precisa você fazer retificação de social, não precisa fazer um monte de trabalho que existe
existe hoje quando tem que atualizar a GFIP, por exemplo, quando há uma mudança na decisão da decisão que afeta o crédito tributário. Então, muito importante usar a tabela de processos, sensibilizar o E-Social, que vai sensibilizar a DCTF Web, e vai tratar a suspensão lá bonitinho, e você vai recolher só a diferença necessária para a regularidade do mês e vai ter sua SND emitida sem grandes problemas, no meio da internet, sem as restrições que hoje a ausência de um processo claro de informação ocasiona, tá? Então é muito importante para a empresa usar a tabela de processos aí para que ela tenha transparência e tenha todas as repercussões positivas de uma informação de um processo judicial, ok? Então, levados para a DCTF, né, essa suspensão entra, ela aloca lá no valor do débito que foi calculado e não permite geração do DARF para aquele mês, ou seja, ela não vai calcular. À medida que essa decisão definitiva ela acontece, você faz a atualização da DCTF Web via E-Social na tabela 1070 e o sistema vai entender como uma retificadora um novo valor, se o crédito está definitivo ou se você passa a ter que recolher aquela ação que você perdeu, tá? Então, essa nova sistemática, ela traz uma necessidade. A área jurídica, ela tem que estar integrada com a área de departamento pessoal e a área fiscal da empresa, para que essas repercussões nas mudanças das etapas do processo, seja por uma decisão favorável, seja pela mudança de instância, da situação da tutela antecipada ou da liminar, tudo isso interfere e o ideal é que você informe na tabela do E-Social no momento adequado antes do fechamento daquela folha, porque ela já vai impactar positivamente. Porque se o jurídico te informa isso com muito atraso, depois do dia 15 ou depois de você fazer o fechamento dessa folha de pagamento, você tem que reabrir, retificar os dados que você informou. Então, essa integração entre o jurídico passa a ter uma responsabilidade em relação a essa informação, de informar, inclusive, de maneira com a temporalidade necessária para uma boa gestão do processo fiscal, do processo de departamento pessoal, de entregar o E-Social sem necessidade de retrabalho, de ter que revisitar e retificar isso, porque foi informada uma decisão depois do prazo de fechamento. Tá bom? Então é isso, gente. É muito importante isso. Vários eventos podem ter o efeito, né, seja a tabela de rubrica, seja o evento de remuneração, os eventos de fechamento, de desligamento do empregado, do desligamento do vínculo do prestador de serviço. Todos esses eventos são impactados por um processo de trabalho, além de outros, como a própria admissão, nos casos em que não está obrigado às cotas, né, do Ministério do Trabalho, né, atual Secretaria de Trabalho. Então, é muito importante essa clareza, ela faz prova a favor do contribuinte. Eu sempre digo isso, né? Às vezes o contribuinte quer provar algo e muitas vezes tem dificuldade de apresentar o lastro documental, porque já passou muito tempo, porque ele não estava integrado com a informação de folha. Esse é o momento da empresa poder fazer prova a seu favor, tendo uma integração muito forte entre o lastro documental, o lastro do processo judicial em relação à apuração dos tributos decorrentes da folha de pagamento e da própria FDRINF, que a gente vai ver mais para frente. Tá certo, pessoal? Então, a partir de agora, fechamos as tabelas, as principais tabelas. Na próxima aula, vamos começar a falar dos eventos não periódicos. O principal deles é a admissão, que possui uma série de validações e informações necessárias. Até já, até a próxima aula, gente.